Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar sobre círculo e circunferência, beleza? Esse é o capítulo de número 11, onde fala sobre círculo e circunferência. Então, para você que está nos acompanhando aí, estou lá na página de número 268, beleza? Então, chega de conversa, vamos lá, vamos para mais uma aula. Então, galera, só lembrando com vocês aqui, deixa eu anotar aqui bonitinho, página 268. De início, vamos relembrar alguns elementos da circunferência. Então, por isso, vou pegar aqui o meu compasso, deixa eu colocar aqui bonitinho. Circunferência. E aí, vamos relembrar os elementos dessa circunferência. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou fazer um círculo qualquer. Só pra gente relembrar. Só pra gente relembrar aí os elementos nessa circunferência. Aqui eu tenho o centro. E aí, vou fazer alguns segmentos aqui e depois vou classificar de acordo com esse segmento. Então tenho esse segmento de reta aqui, tenho essa daqui e vou colocar uma terceira aqui. Essa daqui, ó, passa pelo centro. Então eu tenho 3 segmentos. Ó, primeiro, vou classificar aqui, ó, quem é o raio. Ó, esse segmento aqui é o raio. Daqui até aqui também é o raio. E daqui até aqui também é o raio. Beleza? Raio. Raio é quando sai do centro até tocar a nossa circunferência. Beleza. Porém, quando eu tenho de um lado até o outro, passando pelo meio, posso chamar esse segmento aqui inteiro de diâmetro. Diâmetro. Ó, tocou, saiu de um lado, tocou no outro, passando pelo centro. Mas também esse diâmetro ele pode ser chamado de corda. Tá? Por quê? Corda é quando toca de um lado ao outro da circunferência. Esse daqui também seria uma corda. Nesse caso especial aqui, ó, quando eu tenho a corda passando pelo centro, matematicamente não dizemos, né, que esse segmento aqui, de um lado ao outro passando pelo centro, é corda. Nós dizemos somente que ele é o diâmetro, mas não é errado falar que a corda também passa pelo centro e pode ser o diâmetro. Beleza? Então, visto isso, essa é a parte inicial dos elementos, né, dentro da minha circunferência, na minha circunferência. Continuando, vamos agora falar sobre os ângulos na circunferência. Então, vou colocar aqui, ó, que aí dá para fazer do lado. Ângulos na circunferência. E aí, primeiro
nós vamos observar quando o ângulo ele é central. Deixa eu fazer aqui. Fazer ele menorzinho para poder caber o outro. Aqui é o centro da minha circunferência. E aí eu vou fazer um ângulo qualquer. Deixa eu fazer um ângulo aqui, ó. Daqui até aqui. E aí, vamos supor e vamos colocar que esse ângulo ele tenha valor de 75 graus, tá? O ângulo interno, no caso aqui o central, ele é 75. Posso afirmar que o arco, vamos colocar aqui, ó, A, B, o arco de A até B, ele tem o mesmo valor do ângulo central. Então, esse arco do A até o B, ele também vale 75. Beleza? Isso é quando eu tenho o ângulo central. Ó. Aqui é 75, o arco também vale 75. Vou colocar aqui na mesma figura um outro exemplo. Ó. Agora aqui do outro lado. Deixa eu fazer aqui, vou fazer diferente. Daqui até aqui. E aí agora eu tenho o outro arco, vou botar D e C. E aí vamos supor que esse arco aqui ele seja informado. E aí eu quero encontrar o ângulo central. Vamos colocar que esse arco aqui, ó, ele é um pouquinho maior. Ele tem a valor de 80 graus. Como o arco ele tem o valor de 80, eu posso afirmar que o ângulo central também vale 80. Resumindo, o ângulo central é igual ao arco, tá? Então aqui eu tenho a primeira situação onde eu tenho o ângulo central. Agora, outra situação, vou colocar aqui, ângulo central. Ele informa como, deixa eu ver aqui, o outro ângulo ele informa como ângulo inscrito. Eu costumo falar que esse ângulo ele toca na circunferência, tá? Então, ó, é o ângulo inscrito. Matematicamente, é o ângulo inscrito. Deixa eu colocar aqui um exemplo, que ele é bem diferente do outro que é central. Tenho aqui o meu centro da circunferência. Esse ângulo, como ele é inscrito, então quer dizer que ele toca a circunferência. Ó. Ele toca a circunferência. Professor, ele pode passar pelo meio? Pode passar pelo centro, sim. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou informar o ângulo e depois vou fazer um exemplo informando o arco, tá? Então vamos supor que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo 15. E aí eu quero saber qual o valor do arco AB. Esse arco aqui, ó. Vamos lá. Quando o ângulo é inscrito, quando ele toca a circunferência, o arco é o dobro, certo? Então, se o ângulo é 15, o dobro vai ser 30. Da mesma forma que... Deixa eu colocar aqui, ó, um outro exemplo.
passar pelo centro. Vamos supor que eu queira encontrar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, e aí eu tenho aqui, vamos colocar que aqui eu tenho 100. Esse arco de B até C, vale 100. Então, qual é o valor daquele ângulo lá em cima? Lembrando que o ângulo está tocando a circunferência, ó, ele é um ângulo inscrito na circunferência. Então, quer dizer que se eu tenho 100, ele é a metade, certo? Ele é a metade. Então, esse ângulo daqui vale 50. Resumidamente, quando o ângulo é central, ele é igual ao arco. E quando o ângulo é inscrito, ele é o dobro, o raio, perdão, o arco é o dobro do ângulo. Tá certo? Então, mais ou menos isso daí. Daqui a pouco a gente resolve algumas atividades. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, vou passar lá para o assunto onde fala a medida do comprimento. Aqui eu tenho outra situação. Essa daqui a gente já viu em outras situações. Comprimento da circunferência. Então, eu tenho uma circunferência qualquer. E aí, o que seria o comprimento? O comprimento de uma circunferência seria o contorno dessa circunferência. Aqui eu tenho o centro. E aí vamos informar aqui, ó, um raio qualquer. Vou colocar aqui esse raio aqui, ele tenha 5 centímetros. E aí a fórmula do comprimento, bem tranquila. Posso utilizar a fórmula D de diagonal, vezes o π, ou posso utilizar a fórmula de 2πr. Essa daqui é a que a gente mais utiliza, é a fórmula do comprimento. Essa fórmula aqui eu posso utilizar também, mas a gente não vê com tanta, não utiliza com tanta frequência, né? Mas vamos lá, resolver esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu queira encontrar o comprimento dessa circunferência, o contorno dessa circunferência. Vou usar a fórmula do comprimento. C igual a 2 vezes π é 3,14, vezes o raio, que é 5. Aqui eu vou ficar com 10, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14, 31,4 centímetros. Beleza? Bem tranquilo a formulazinha do comprimento, tá? Então, vamos lá, vamos resolver algumas questões envolvendo ângulo central e ângulo inscrito. Deixa eu ver aqui um exercício para a gente poder resolver. Na aula a gente parou na questão de número 7. 7 dá 274. Vou continuar na número 8. Exercício da página 274, questão 8. A gente parou na 7, vamos continuar na 8. Vou fazer aqui o desenho, é importante fazer o desenho para você saber de onde está saindo o cálculo que você está fazendo. Eu sei que é trabalhoso, mas imagina você ter esse trabalho enorme
depois você for pegar para estudar ou para olhar, tentar tirar alguma dúvida e não entender, né? Com certeza alguém já passou por uma situação de fazer e depois, meu Deus, de onde saiu isso? Então é sempre importante estar fazendo aí a figura. A minha figura já vou falar para vocês que não vai ficar perfeita, até porque eu não possuo o dom do desenho da figura, mas vamos ver aqui o que vai dar. Tá faltando só o D, que é aqui. Essas questões aqui costumam cair em prova, então tem que ter muita atenção. Ó, eu tenho aqui o C, eu tenho aqui o D, A e B. E o enunciado me informa que aqui é 6x, aqui eu não tenho valor, é o ângulo central, né, que é o ângulo O. Esse ângulo aqui, ele é 7x menos 9. E aí vamos ver o que ele está me perguntando. Questão de número 8 está dizendo o seguinte: calcule a medida em graus do ângulo central em destaque na circunferência de centro O. Então ele quer saber o valor desse camarada aqui, ó. E aí vamos perceber e vamos observar que tanto o ângulo D e o ângulo B, ele tem o mesmo arco. Esse arco do A até o C, ele é comum para os três ângulos, ó. É comum para esse, é comum para esse e é comum para esse. Aí vamos lembrar o seguinte: quando o ângulo ele está inscrito, quando ele está tocando a minha circunferência, o arco é o dobro. Então eu já posso afirmar que, observando aqui o ângulo B, o arco aqui ele vale o dobro de 6x. Vou até colocar aqui, ó, 2 vezes 6x. E esse arco aqui ele é igual a quem? A esse outro aqui. E esse outro aqui, ó, ele também está tocando a circunferência, né? E ele vai ser o dobro também. 2 vezes 7x menos 9. Faço essa equação aqui. Depois que eu encontrar o resultado, eu sei que esse resultado aqui ele vai ser igual ao ângulo central. Beleza? Então assim a gente consegue resolver a questão de número 8. Deixa eu fechar aqui, ó. 12x igual a 14x. Aqui, ó, esse 2 multiplica os dois, né? Menos 18. O 14 passa para cá, diminuindo, né? Então, eu vou ficar com menos 14 mais 12 igual a menos 18. Devo 14, tenho 12, vou ficar devendo 2. Igual a menos 18. Não posso negativo, multiplico por menos 1. O meu x vai dar 18 para 2. X é igual a 9. Beleza? Então, o x sendo igual a 9 não quer dizer que o ângulo vale 9. Quer dizer que, colocando o 9 no lugar do x, ó, se eu colocar o 9 no lugar do x, 9 vezes 6 vai dar 54. Então, é como se esse ângulo aqui, ó, tivesse valor de 54 graus. E aí, quando esse ângulo aqui ele está inscrito, o arco é o dobro. Então, esse ângulo daqui, ó, o arco vai ser o dobro desse ângulo. Então, o arco sendo o dobro,
então eu posso afirmar que o arco vale 108 graus. Logo, o ângulo O também vale 108 graus. Assim a gente consegue resolver a questão de número 8. Beleza? Eu acho que, né, deu para dar uma ideia. E aí aqui a gente resolveu tanto o ângulo central, a gente teve uma ideia, né, do ângulo central, e também tivemos a ideia do ângulo quando está inscrito. Tá certo? Então, galera, a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. E essa foi mais uma aula de matemática para o 9º ano. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.